Vamos lá, hoje o tema da minha mensagem é ferido pelo processo e curado pelo propósito. Queria que você já fosse abrindo a sua Bíblia em Juízes 6, né? Então essa mensagem hoje é para você que de alguma maneira já foi ferido por alguém, se você já foi ferido pela vida, se você já foi ferido por alguma situação, alguma circunstância, talvez você está ferido nesse momento agora, né? Então eu quero falar com você hoje um pouco sobre isso, né? E a gente vai ver a história aqui em Juízes de um povo, de um homem que a gente ouve muito falar na palavra de Deus, né? Um homem que eu admiro muito também, aprendi a admirar muito esse homem. O nome dele é Gideão, né? Vamos ler aqui então, Juízes 6, 11 a 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Ebiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tranque de prensar uvas, a partir do versículo 11, de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém. Esse aqui é Gideão, né? Então era um homem pequeno, né, que não tinha uma autoestima muito boa. Mas os homens pequenos que eu conheço é do contrário, eles são meio orgulhosos. E os baixinhos parece que eles são mais marrentos normalmente, né? Tem um aqui, ó, o Lee aqui, ó. Esse aqui, meu amigo, né? Não é não, Elton? Pequenininho, mas... Ontem ele deu sorte lá, né? A gente teve encontro do discipulado, né? O cara quis apostar comigo um açaí, né? No futevôlei, ele deu sorte que as quadras estavam ocupadas ontem, senão eu tinha ganhado um açaí de graça. Mas é pequenininho e é confiante, diferente de Gideão, né, Li? Já tinha lido essa história aqui, Deus já falou com você, né? Mas gente, eu vou precisar agora, né? Que eu quero falar uma coisa para vocês, mas eu preciso que vocês me acompanhem no raciocínio aqui, senão vocês vão pensar que eu estou muito louco, tá? Então, eu preciso que você preste atenção no que eu vou falar agora e você acompanhe o meu raciocínio para você entender. Você vai entender no final da mensagem o que eu estou querendo dizer com isso daqui tudo, tá? Então, toda vez que a gente lê um texto, a gente precisa de contexto, tá? O texto sem contexto, ele não faz sentido. O texto sem contexto é uma música sem ritmo, é um quadro sem moldura. Então eu quero dar um pouco de contexto para vocês aqui desse texto. E para eu poder dar contexto, a gente tem que começar com ele. Ele que é o motivo, a razão pela qual nós estamos aqui. Ele é o motivo pelo qual nós fomos criados. Ele que é o motivo que essa igreja nasceu. Ele que é o motivo que nós cantamos, Ele é o motivo que nós adoramos, Ele que é digno de todo louvor e adoração. Deus, Ele que é autossuficiente, Deus, Ele que é onipresente, Deus, aquele que é onisciente de todas as coisas. Deus, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, aquele que é o leão da tribo de Judá. Deus que não foi colocado lá, não foi eleito, não foi apontado, mas Ele está lá, então ninguém pode tirar Ele de lá. O nome dEle é Deus que é o poderoso Criador de todas as coisas. Deus, aquele que te dá o ar para respirar. Deus, aquele que mantém o seu coração batendo todos os dias. Deus, aquele que é eterno e habita na eternidade. Deus, e Ele habita na eternidade. A gente cantou aqui, como é que foi na primeira música lá, Silas? A ponte lá mesmo, do Cordeiro e do Leão. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Né? Quem pode impedir o eterno? Quem pode
pode impedir o eterno. impedir o eterno. E a gente está aqui cantando sobre eternidade. O que é eternidade? Vamos falar um pouco sobre eternidade aqui então. Quando a gente fala sobre eternidade, a eternidade ela transcende o tempo, tá? A eternidade, ela nós vivemos no tempo. O tempo ela é uma matrix dentro da eternidade. Tempo é algo que Deus criou, não é algo que Ele está submetido a. Deus não está submetido ao tempo, nós vivemos no tempo. Então no princípio havia Deus antes de existir o primeiro dia. Deus ele já existia antes de existir o primeiro calendário. Deus ele já existia antes do primeiro relógio acontecer, lá estava Deus. Antes de ter a primeira manhã e a primeira noite, lá estava Deus, Deus já existia. Antes do sol e antes da lua, lá estava Deus, ele já existia. Antes de existir os anjos, lá estava Deus. Antes de qualquer um reconhecer a Ele, Ele já estava lá. Ele é Deus e não há outro como Ele. Ele habita na eternidade. Deus ele habita na eternidade. E se você não entender isso no seu espírito, sua vida de oração muitas vezes não vai funcionar muito bem, porque você não vai entender Deus, porque você é uma criatura do tempo. Você não vai entender Deus, porque Deus ele não tem que se apressar, porque Deus ele não fica velho, porque Deus não está submetido ao tempo. Quem está submetido ao tempo é que fica velho, nós ficamos velhos. Então quando a gente começa a falar sobre eternidade, a eternidade ela supera o tempo. A eternidade está acima do tempo. O tempo, ele é uma criança da eternidade. Então, eternidade criou o tempo. O celestial criou o terrestre. O divino criou o humano. O sobrenatural criou o natural. A palavra nos fala que no princípio a terra era sem forma e vazia. E a escuridão tomava conta da face da terra. Mas quem estava lá para criá-la? Deus já estava lá. Em Salmos 90, Davi nos fala: antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Ele é o Deus do universo. Por isso que a gente não adora o universo, meus irmãos, porque a gente adora o Criador do universo. Deus é aquele que criou o universo. A palavra fala que desde o princípio, lá atrás, Deus já havia Deus, e o futuro sempre haverá Deus. Deus ele é eterno, e se você não conseguir entender isso, você não vai conseguir entender. Então a palavra nos fala que o Cordeiro ele já havia sido morto desde a fundação do mundo. Presta atenção nisso aqui, ó. A palavra fala que o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. Já parou para pensar sobre isso? O que isso quer dizer então? Isso quer dizer, em outras palavras, que Jesus ele já havia sido crucificado antes de Adão e Eva nascerem. O que isso quer dizer então? Que Deus ele já tinha a resposta na eternidade, para antes mesmo de o tempo produzir o problema. Porque desde a fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. Então isso quer dizer que o que você pede para Deus fazer, na eternidade já está feito, meus irmãos. Aquilo que você tem orado no seu coração, aquilo que você tem colocado diante de Deus, eu estou aqui nessa noite para falar para você, na eternidade já está feito. Posso provar isso aqui para você. Quando Jó diz: minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, já está feito. O que ele está falando para nós? Na eternidade já está concluído, meu irmão. Na eternidade você já está curado. Na eternidade você já está liberto. Na eternidade você já é abençoado. Porque na eternidade não existe doença. Na eternidade não existe tristeza. Na eternidade não existe medo. E Deus ele habita na eternidade. Mas Deus criou o tempo. Por que Ele criou o tempo? Para que eu e você, a gente tivesse um endereço. Para que eu e você a gente pudesse ter um conceito. Então Ele criou o tempo para que a gente não levasse a vida de maneira displicente. Mas Deus ele habita na eternidade. Então Deus ele nunca está indo e vindo, Ele está sempre aqui. Lembra quando Moisés perguntou para ele: quem que é você? Ele falou: eu sou. Por quê? Ele falou: eu sou. Porque ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Nós estamos presos no hoje. E o que acontece? Então quando ele fala Deus de ontem, de hoje e do amanhã, não é que Ele era um Deus ontem. A gente está falando de um Deus que era ontem, de um Deus que é hoje, ou de um Deus que vai ser amanhã. Nós estamos falando de um Deus que é as três coisas ao mesmo tempo. Deus ele não está no mesmo tempo que a gente. Deus ele está no ontem, Ele está no hoje e Ele está no amanhã. Nós estamos presos no hoje. Esse é o conceito que nós temos de tempo. E quando então a gente pensa que a gente está preso no hoje,
A gente tem um Deus então que pode trazer uma palavra para você hoje, que pode curar algo que aconteceu no seu ontem. Ou nós temos um Deus que também está no nosso amanhã, que Ele pode estar talvez colocando e dando para você e fortalecendo você para algo que você vai precisar amanhã. Por quê? Porque Deus já está no amanhã. A gente vive no tempo, a gente está no hoje, a gente está no hoje agora. Eu vou um pouco mais profundo nisso. A palavra fala que Deus ele já me conhecia de antes, mas eu estou no hoje, então não consigo lembrar de antes. Vou provar isso aqui para vocês. Jeremias 1:4-5 fala: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e designei a profeta das nações. O que isso aqui quer dizer? Antes da barriga da sua mãe começar a crescer, Deus fala: eu já te conhecia. Antes da sua mãe falar para o seu pai que ela estava grávida, Deus está falando para você: eu já te conhecia. Antes de você ganhar um nome, esse versículo aqui está falando para nós que Deus já te conhecia. Ele te conhecia antes do seu primeiro aniversário, Ele te conhecia antes da sua mãe engravidar. E Ele fala: eu já te escolhi e eu te separei para você ser diferente. Eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Então Deus, Ele me conhecia do passado da eternidade. Ah, pastor, mas essa palavra aí não faz sentido. Eternidade não tem passado. Quando eu falo passado da eternidade, o termo no português que é usado para isso é oxímoro. São duas palavras que se contradizem. Então quando a gente fala passado, nós estamos falando sobre algo humano. Quando a gente fala sobre eternidade, nós estamos falando sobre algo nossa, essa palavra me trava aqui, gente. Antropomórfica, uma palavra antropomórfica. O que é uma palavra antropomórfica? É uma tentativa humana de explicar algo divino. Então quando a gente fala passado da eternidade, nós estamos falando sobre algo humano com algo que é divino. Mas nós estamos tentando falar isso para tentar dar uma explicação para aquilo que nós estamos falando. Mas então a palavra fala aqui que Deus ele te conhece então do passado da eternidade. Antes de você descer, Ele já te conhecia. Antes de você ser formado, Ele já te conhecia. Antes de você ter um nome, Ele já tinha um relacionamento com você. Por isso que a palavra fala que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Porque você já conhecia Ele antes, meu irmão. Estava hoje falando aqui até de manhã, sabe? Você podia estar no meio das drogas, você ouviu essa voz te chamando. Você podia estar no meio de um adultério, você ouviu essa voz te chamando. Você podia estar no meio de uma balada, você ouviu essa voz te chamando. Você podia estar no meio de uma briga, você ouviu essa voz te chamando. Você podia estar no meio da depressão e da crise, você ouviu essa voz te chamando. Porque as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Estava aqui hoje o Alex, né? E eu estava ouvindo o testemunho dele, a gente saiu para almoçar, né? E ele estava falando. Sabe como que ele teve um encontro com Jesus? Foi no meio da balada. Ele estava no meio da balada, uma festa, ele e o irmão dele. E ele começou a sentir Deus falando com ele no meio daquele lugar. Ele falou: o que está acontecendo? Eles saíram da balada, ele e o irmão dele se juntaram, oraram, aceitaram a Jesus, tiveram uma transformação de vida. Por quê? Porque eles reconheceram a voz do mestre. Eles reconheceram a voz do pastor naquele momento. E como você só reconhece algo que você já conhece? Não é verdade isso daí? Então você já conhece, Deus já tem um relacionamento com você do passado da eternidade. Antes de você nascer, você já tinha um relacionamento com Ele. Por isso que agora quando Ele fala com você, você vai reconhecer a voz dEle. Você vai reconhecer a voz do seu pastor. Você vai reconhecer a voz daquele que te criou. Sabe, talvez você está aqui agora e você está falando: eu estou ouvindo essa voz me chamando. Eu tenho ouvido essa voz falar comigo. Em Romanos 8, 29 e 30 fala: pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Essa voz está te chamando, meu irmão. E essa voz te chama pela sua identidade. Essa voz te chama por quem Deus criou você para ser. Essa voz, ela te chama com um propósito. Essa voz, ela te chama com um destino. Essa voz não te chama pelo que a sua mãe te chamou. Essa voz não te chama pelo que a professora na escola te chamou. Essa voz não te chama pelo que seu chefe te chamou. Essa voz não te chama por aquela pessoa que não gostava de você te chamou. Essa voz não te chama por aquela pessoa que te machucou te chamou. Essa voz ela te chama, e quando ela fala com você, você reconhece, porque ela declara a identidade de quem você foi criado para ser. A identidade de quando Deus Ele te conheceu na eternidade, essa voz te chama para isso. E quando essa voz te chama,
essa voz te transforma. Por que essa voz te transforma? Porque você começa a ver que de repente as coisas que te faziam felizes não te fazem mais. As coisas que te davam prazer não te dão mais. Porque essa voz te chama e começa a te lembrar de quem você é. Essa voz começa a te lembrar de quem você nasceu para ser. Essa voz começa a te lembrar de quem Deus criou você para ser. Porque Deus tem um chamado grande para a sua vida. Deus tem um propósito incrível para você. Deus não te chamou só para ser mais um. Ele te criou de forma diferente e única. E essa voz, ela te lembra não de quem você vai se tornar, mas de quem você já era na eternidade. Quando Deus te colocou para dentro do tempo, você começa a reconhecer então a voz do seu mestre, a voz do seu criador. Entender, agora eu estou começando a entender quem Deus me criou para ser. Você começa a entender, você começa a reconhecer essa voz. Efésios 1:9 nos fala e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Você é mais do que você está fazendo, meus irmãos. Sabe, tudo que você passou até hoje é um mistério. É um mistério. Eu não sei por que você passou pelo que você passou. Mas o que esse versículo aqui nos mostra, que Deus está falando para você: eu não vou deixar em vão tudo que você passou até hoje. Eu vou fazer toda a dor que você passou ter um propósito. Se você passou por dor, não vai ser somente por passar por dor. Quando você passar por dor, eu vou fazer nascer algo em você. Não é sem propósito. Eu estou extraindo algo de você. Eu vou te mostrar quem você realmente é. Será que tem alguém aqui que está se identificando com isso daqui que está falando aqui nessa noite? Vamos para o texto agora. Deu para entender, gente? Essa doideira aqui de eternidade aqui que eu trouxe para vocês? Quando eu vi isso a primeira vez também eu fiquei meio... Minha esposa até falou, é meio complexo o que você falou lá, mas eu entendi, né? Não sei se vocês conseguiram entender aqui o que eu quis falar um pouco sobre eternidade. Mas, gente, é difícil você explicar algo divino, concordam comigo? Algo que não é natural para nós humanos, né? A gente tenta com palavras explicar Deus. Vamos para o texto agora. O que está acontecendo nesse texto que a gente leu de Gideão? Eles estão no meio do caos, meus irmãos. Eles estão sendo atacados pelos midianitas e pelos amalequitas. E os midianitas e os amalequitas, eles se odeiam. Olha que coisa. Mas sabe o que acontece? Eles se juntaram para poder atacar Israel. Tem 3 tipos de pessoas que vão estar na sua vida, né? Isso que o pastor T.D. Jakes ele fala. Tem os camaradas. Quem são os camaradas? Os camaradas é os que se juntam por algo que odeiam. Aí você tem os constituintes. Quem são os constituintes? Que se juntam porque estão indo numa mesma direção. E aí você tem os confidentes, que o que eles têm em comum é você. Problema então, os confidentes, a gente vai ter essas pessoas na nossa vida que elas são por nós, que elas estão na nossa vida por causa de nós. Mas nós vamos ter também na nossa vida aquelas pessoas que são os constituintes. Esses daí estão com a gente porque para eles é interessante estar com a gente, porque a direção que a gente está indo faz sentido para eles também. O problema do constituinte é que no momento que passar um ônibus indo na mesma direção, só que indo mais rápido, eles saem do seu carro e pulam para o outro carro. Esses daí são os constituintes. E aí você tem os camaradas, que os camaradas eles se juntam por aquilo que são contra. E a gente tem aqui então os amalequitas e os midianitas, que são camaradas, porque eles se odeiam, mas eles se juntaram porque eles odeiam muito mais a Israel. Então eles se juntam para atacar o povo. E aí o plano deles começa a dar certo. Como é que a gente sabe que esse plano está dando certo? Porque o povo está todo escondido em cavernas. E esse povo aqui que a gente está falando aqui, os amalequitas e os midianitas, eles são tão ruins que eles... Normalmente assim, eles atacavam, eles são brutais, eles são guerreiros já treinados, eles estão acostumados com a batalha, com a guerra. E eles atacam mulheres e crianças primeiro, porque eles fazem qualquer uso de técnica para poder enfraquecer a outra nação primeiro. E aí o que eles estão fazendo com o povo de Israel, eles estão atacando a comida do povo de Israel, para que o povo fique sem ter o que comer. Aí a gente chega aqui nesse trecho que a gente leu, que Gideão está fazendo o quê? Ele está lá amassando o trigo. Por que ele está amassando o trigo? Porque ele se enxerga como um fazendeiro. Ele se enxerga como um jardineiro naquele momento. E aí então ele leva o trigo para aquele lugar. E aí aparece um anjo. Aparece um anjo lá, meus irmãos. E ele começa a falar com o anjo. E a primeira coisa que ele fala com o anjo é um questionamento que ele tem com o anjo. Que é um questionamento que talvez muitos de nós temos. Ele fala assim: a gente está sendo atacado, a gente está tendo que ficar escondido. Esse não é o Deus que meu avô e minha avó me contavam.
Esse não é o Deus que meu pai e minha mãe me contavam. Porque o Deus que meu pai e minha mãe contavam é o Deus que tirou a gente lá do Egito. É o Deus que mandou 10 pragas para incomodar nossos inimigos. O Deus que meu pai e minha mãe contavam, e minha avó, meu avô, meu bisavô contava para mim, é o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que fez o mar se abrir. E agora aqui a gente está sendo atacado pelos midianitas e pelos amalequitas. E esse Deus é tão poderoso assim. Se esse Deus ele é tão bom assim, por que a gente está tendo que passar por tudo isso? E será que muitas vezes não é a pergunta que a gente faz para Deus? Poxa Deus, se Deus é tão bom assim, esse Deus que eu ouço lá no domingo, esse Deus que eu leio na palavra de Deus, se esse Deus ele é tão bom assim, por que eu estou ficando doente desse jeito? Se esse Deus é tão bom assim, por que tem tanta gente sofrendo nesse mundo? Se esse Deus é tão bom assim, por que eu não estou com dinheiro para conseguir pagar minhas contas? Eu estou servindo na igreja, eu estou fazendo tudo. Se esse Deus ele é tão bom assim, por que tal pessoa faleceu? Se esse Deus ele é tão bom assim, por que eu estou passando por isso que eu estou passando agora? Se esse Deus é tão bom assim, por que eu estou sofrendo do jeito que eu estou sofrendo agora? Se esse Deus é bom assim, por que ele permitiu que eu fosse traído desse jeito? Se esse Deus é tão bom assim, por que ele permitiu que eu fosse rejeitado desse jeito? A gente não questiona a bondade de Deus, a gente não questiona esse Deus como o Gideão está fazendo nesse momento aqui. Esse não é o Deus que eu ouvi falar dos meus pais. Esse não é o Deus que eu ouço falar no domingo. Porque o Deus que eu ouço falar lá no domingo é um Deus que opera milagres. O Deus que eu ouço falar no domingo é um Deus que provê. O Deus que eu ouço falar no domingo é um Deus que é bom. E esse Deus não tem sido bom para mim. Não é isso que a gente faz? Quando as coisas começam a dar ruim na nossa vida, a pessoa mais fácil que tem para a gente culpar é Deus, não é verdade? Não foi o que Adão fez desde o princípio? Você comeu a fruta, Adão. Não, Deus. A mulher me deu a fruta. Mas ele não fala só a mulher me deu a fruta. O que ele fala? Essa mulher que você criou que me deu a fruta. Ele culpa Deus, meus irmãos. Ele não assume eu comi a fruta. Não, essa mulher, né? E ele usa ainda o termo que você criou, me deu a fruta. Sabe, será que para nós muitas vezes não é mais fácil a gente culpar Deus quando a gente está passando por um problema do que a gente assumir responsabilidade pelas decisões que a gente toma? Não é mais fácil a gente jogar tudo para Deus, falar, poxa, minha vida está assim, minha vida está assado, isso aqui não sei o que, sabe, Deus não está curando, Deus não está me provendo, Deus não está sendo bom, a culpa é de Deus que tudo está dando errado na minha vida. É muito mais fácil a gente culpar Deus do que a gente assumir responsabilidade pelas nossas decisões. E enquanto Gideão ele está lá reclamando e questionando Deus, onde você está? Deus envia um anjo para sentar naquele lugar e fala assim, enquanto você está procurando por mim, eu estou esperando por você. Será que você tem procurado Deus, você tem questionado Deus? E talvez Deus trouxe você nessa noite aqui, porque o que Ele tem para falar para você é que Ele tem esperado por você. Você tem procurado por Ele, mas Ele está esperando por você. E aí o anjo senta, meus irmãos, em cima da prensa. A prensa, ela sempre vai ser um símbolo de transição. Transição é algo que a gente sempre está passando na nossa vida. Eu acredito que Deus trouxe essa mensagem no meu coração. Eu senti que existem muitas pessoas que estão passando por um momento de transição na sua vida. E o momento de transição é um momento onde a gente não pode ser confiado. A prensa é o lugar onde o trigo, ele entende que ele nasceu para ser pão. A prensa é o lugar onde a uva, ela entende que ela nasceu para ser vinho. A prensa é o lugar que extrai de nós aquilo que é o melhor de nós. Sempre vai ser um lugar de transição, mas é um lugar onde a gente é esmagado. E talvez você tenha orado para Deus, Deus me faz uma pessoa melhor, Deus me faz um marido melhor, Deus me faz uma esposa melhor, me faz um pai melhor, me faz um filho melhor, me faz um cristão melhor. E a única maneira de Deus distrair de você isso, é colocando você na prensa. É fazendo você ser amassado. E aí você entra em um conflito. Porque quando você começa a ser amassado, ao invés de você entender que talvez Deus está extraindo algo de você naquele momento, você começa a questionar a bondade dele. E você então não deixa Deus extrair de você aquilo que é mais especial que ele colocou dentro de você. E Gideão então está nesse momento ali com o trigo na mão, moendo o trigo para que o trigo possa virar alimento, para que o trigo possa virar pão. E naquele momento o anjo senta na prensa e ele vê então Deus fazer com Gideão aquilo que Gideão está fazendo com o trigo, e começa a amassar Gideão naquele momento. Lugar de transição, meus irmãos.
A última coisa que você deve confiar no lugar de transição são os seus sentimentos. Porque os seus sentimentos no lugar de transição, eles vão estar no momento de instabilidade. Quando você está no momento de instabilidade, todas as suas emoções florescem ao mesmo tempo. Raiva, medo, ansiedade, angústia. Então você não pode confiar nos seus sentimentos. Sabe por quê? Os seus sentimentos, eles têm a ver com o que você está vivendo agora. Os seus sentimentos têm a ver com o que você viveu até agora. Você tem formado a sua identidade, a sua visão sobre quem você é, através das circunstâncias que você passou até agora. Você tem formado a sua identidade pelas experiências que você está vivendo hoje. E aí você começa a formar a sua identidade pelas coisas que você vê. Você começa a formar a sua identidade pelas coisas que você consegue enxergar. Você começa a formar a sua identidade pelo seu passado, por experiências que você já viveu. Mas o que Deus está falando para nós aqui é que Ele tem algo maior. Ele vem para Gideão com informações confidenciais da eternidade nesse momento. E ele fala assim, ele chega para Gideão e fala, qual que é a primeira coisa que ele chama Gideão? Ele chama Gideão de guerreiro. E Gideão fala, eu não sou guerreiro, eu sou jardineiro. Por quê? Ele cresceu como um jardineiro. Jardinagem é o que ele sabe fazer. Ele nunca pegou numa espada antes. Ele fala, eu não sou guerreiro, eu sou jardineiro. Por quê? A história de Gideão mostra que ele é um jardineiro. As circunstâncias de Gideão mostram que ele é um jardineiro. Mas Deus não chega para ele e chama um jardineiro. Quando Deus chega para ele, ele chama um guerreiro. Porque ele vem com informações confidenciais na eternidade. Porque no passado da eternidade, Gideão não era um jardineiro. Gideão ele era um guerreiro. E o que Deus está querendo falar para ele nesse momento é, larga o trigo, pega a espada, porque eu tenho algo maior para fazer através da sua vida. Então, Gideão estava lá, preso nos sentimentos, preso no passado, preso nas experiências que ele passou. E as suas emoções sempre vão ser uma resposta do que aconteceu, não uma resposta do que está para acontecer. Elas são construídas pelo que você passou. As suas emoções não são construídas pelo seu destino. Mas deixa eu te falar algo que vai ser conduzido para o seu destino. O seu louvor. O seu louvor é sobre aquilo que está para acontecer, meus irmãos. Quando você louva o Senhor, isso quer dizer que você está colocando sobre Ele uma expectativa de que ainda não acabou. O seu louvor é uma experiência, uma esperança de um final feliz, mesmo no final dessa crise. Quando você louva o Senhor, você não está sendo emocionado. Quando você louva o Senhor, você está sendo estratégico. Quando você louva o Senhor, você não está adorando ao Senhor porque você é religioso. Você louva a Deus porque você está sendo estratégico. Quando você louva a Deus, você está falando, Deus, eu tenho uma expectativa que ainda não terminou. Eu tenho uma expectativa de que o melhor ainda está por vir. Porque o Senhor veio aqui, o Senhor colocou o seu anjo. Porque quando você estiver passando pela transição, meu irmão, você não vai passar por essa transição sozinha. Deus vai enviar um anjo para sentar nessa prensa junto com você. E esse anjo vai trazer informações da eternidade, sobre quem você é, sobre quem você foi criado para ser, sobre o seu destino, para que isso confronte as suas emoções, confronte as experiências que você está passando. É Deus falando para você, eu não te criei para ser só um jardineiro, eu criei você para ser um guerreiro, eu criei para você para ganhar almas, eu criei para você ser o embaixador do meu reino, eu criei você para levar cura, eu criei você para amar as pessoas, e onde você pisar, a minha presença vai ser estabelecida. Você não é só um professor, você não é só um advogado, você não é só um médico, você não é só uma mãe, você não é só um pai, existe muito mais que Deus tem para você. E hoje o anjo senta diante da transição, da pensa que você está vivendo, para falar que existe algo a mais para você. Você não precisa ser quem você é hoje, você não é as suas circunstâncias, você não é as dores do seu passado, você não é o que você fez até agora. Existem informações confidenciais da eternidade de quem Deus criou você para ser. Você não é só um jardineiro, meu irmão, você é um guerreiro. Deus está falando para você que está na hora de você largar o trigo e começar a pegar a espada. Ah, Deus, mas eu estou de boa aqui, eu estou tranquilo aqui. Pegar a espada é muito difícil, Deus. Eu prefiro ficar aqui no trigo, porque eu sei, meu irmão, desde antes do ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Você tem que pedir para Ele agora, Deus, me faz sensível à tua voz, Senhor. Eu quero reconhecer a tua voz, Senhor. Muitos de vocês já têm ouvido essa voz. E Gideão fala, eu? Guerreiro? Eu não sou
sou guerreiro. Eu sou o menor da minha tribo. A minha tribo é a menor de todas as tribos. Eu não sou guerreiro. Não é a mim que Deus está chamando. Não sou eu que Deus está escolhendo. Acho que o anjo errou quando ele veio falar comigo. Meus irmãos, Deus me trouxe aqui para falar uma coisa para você nessa noite. Quando Deus te criou, Ele te criou de uma forma única. A impressão digital que você tem, ninguém mais tem. Você é original. A unção que está sobre a sua vida, ninguém mais tem. O talento que Deus derramou sobre você, ninguém mais tem, meu irmão. A criatividade que Deus derramou sobre você, ninguém mais tem. O estilo que você tem, ninguém mais tem. Deus te fez de uma forma única. Deus te fez de uma forma original. Você é escolhido. E quando Deus colocou você nessa terra, Ele colocou você para ser diferente. Por isso que muitas vezes você tem tido dificuldade de encaixar. Não é porque você é estranho não, mas é porque Deus te fez de uma maneira única. E quando Deus te criou, Ele fez você para ser diferente, para ser especial, para ser escolhido. Porque Ele te chama e você começa a reconhecer a voz do Mestre. Senhor, nos dá sensibilidade a reconhecer a Tua voz, Senhor, sobre todas as outras vozes, Senhor. Senhor, tira a voz que vem do passado de nós agora, Senhor, das dores do passado. Senhor, tira de nós agora, Senhor, as vozes, ó Pai, que falaram que a gente é burro, que a gente era uma falha, que a gente não presta, Senhor, que a gente é ruim. Tira essas vozes agora, Senhor. Nos ajuda a ouvir a voz que vem da eternidade, Pai, a voz que ecoa sobre toda a eternidade, ó Pai, que declara quem nós somos, ó Pai, que declara quem nós nascemos para ser, Senhor. Pai, toda a voz, ó Pai, que nos feriu, toda a voz que nos machucou, ó Pai, a voz que fala que a gente é pequeno, a voz que fala que eu acabei de aceitar Jesus, então não dá para mim, a voz que fala que eu era um ex-drogado, então isso aqui não dá para mim, a voz que fala, poxa, mas eu sou uma mãe ou um pai solteiro, isso aqui não dá para mim. Todas essas vozes que sejam quebradas agora em nome de Jesus aqui, Senhor. A voz que fala, Pai, que eu não vou conseguir, Senhor, a voz que fala que eu não vou conseguir sair dessa situação, Pai, que essa voz seja quebrada agora em nome de Jesus, Senhor. Mas nos dá, ó Pai, agora a sensibilidade de ouvir essa voz que ecoa sobre toda a eternidade, ó Pai, declarando, ó Pai, quem nós fomos criados para ser, Senhor. A voz que declara que nós somos amados, Senhor. A voz que declara, ó Pai, que nós somos escolhidos, Senhor. A voz que declara, ó Pai, que o Senhor nos criou com um propósito, ó Pai. E se nós estamos aqui respirando, e se o nosso coração está batendo, é porque o Senhor tem algo maior para fazer através das nossas vidas ainda. Vira para quem está do seu lado e fala: Deus tem algo maior para fazer através de você ainda. E aí depois, então, que Gideão, ele brigou com o anjo, brigou com Deus, falou: não, eu sou menor, minha tribo é menor, isso aqui não é para mim. Ele reconheceu a voz do Mestre, e ele reconheceu quem ele nasceu para ser. E aí naquele momento o Gideão começou a viver. Como assim, pastor? A gente não começa a viver quando a gente sai do ventre da nossa mãe? Não, você começa a viver quando você descobre o propósito pelo qual você foi criado. E nessa noite, o Espírito Santo tem algo para falar com você sobre quem você nasceu para ser. Não sobre quem o seu passado diz que você é, não sobre o que as situações dizem que você é, mas hoje tem uma voz. Não é uma voz orgulhosa, não é uma voz violenta, é uma voz angelical. Você sabe que você tem ouvido essa voz. Ela pode estar lá no fundo, escondida atrás de depressão, escondida atrás de tristeza, escondido atrás de feridas do passado, escondido atrás de abusos, escondido atrás de violência. Tem uma voz que está lá atrás e está falando para você nessa noite que você é um escolhido do Senhor, você é amado do Senhor, você é filho do Senhor, e que existe algo maior que Deus preparou para você nessa vida. A eternidade está chamando você nessa noite. A eternidade está chamando você nessa noite. E olha só que interessante, meus irmãos. Gideão não sabia naquele momento, mas por que nós estamos falando dele aqui? Ele apareceu na Bíblia, meus irmãos. Gideão nem imaginava naquele momento que ele ia estar na Bíblia. Gideão não imaginava naquele momento que ele ia liderar o exército que ia vencer os amalequitas e os midianitas naquele lugar lá.
Gideão estava, Deus, cadê você? Deus estava, eu estou esperando por você, Gideão. Talvez você está perguntando, Deus, cadê você? Você está aqui hoje, você chegou aqui hoje questionando, Deus, cadê você? Deus, se você é de verdade, fala comigo. Deus, eu não tenho sentido a sua bondade na minha vida. Deus está falando, eu estou esperando por você. Começa a reconhecer essa voz, meu irmão. Começa a reconhecer essa voz. Gideão liderou o menor número de pessoas para ganhar de um exército gigante. Gideão é um dos caras que apareceu na Bíblia. Deus está falando para você que o seu nome vai estar marcado na história também. Porque se você está aqui hoje, se você está respirando ainda, se o seu coração está batendo ainda, porque não acabou, meu irmão. Não acabou ainda. Deus vai fazer algo maior através de você. Deus está te chamando nessa noite. Fica de pé no seu lugar.